Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, eu tô rindo de outra coisa, não precisa ninguém saber, não. Oi, tudo bem? Oi, cunhazetes e curumins. E a Ébele Rebouças. Oi, Ébele, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ave Maria, mulher. Ainda bem que existe um negócio chamado edição, que salva a nossa vida, né não? Mas é bom começar assim, com crise de riso. Oi, gente, bom episódio para nós. Bom episódio, porque o negócio tá brabo. Sabe uma montanha-russa que tem aquelas subidas íngremes, assim, você vai... e as descidas de tirar o fôlego? Então, podemos dizer que a relação do governo Lula com o Congresso Nacional está desse jeito, está uma verdadeira montanha-russa. Uma hora parece que a coisa engatou, está indo bem, com a aprovação, por exemplo, né, do tal do arcabouço fiscal, as novas regras fiscais, mas logo depois empaca tudo, o governo não consegue aprovar nem mesmo a reforma administrativa que tinha mandado, da forma como mandou, o Congresso já está mudando tudo. Vamos falar dessa instabilidade, né, e também vamos falar da fragilidade da área ambiental, do fator PT e também aliados no meio disso tudo, né? Nem sempre parecem estar falando a mesma língua. E, claro, vamos falar da CPMI, dos ataques golpistas, que está cheinha de cearenses. Vai ser um espetáculo à parte. Antes de começar, vamos ao recadinho do financiamento do podcast. As Cunhãs, você já sabe, é um trabalho feito de forma independente, que existe graças ao apoio de Cunhãzetes e Curumins. A gente agradece sempre, obrigada demais. Para apoiar, se você quiser participar desse apoio coletivo, é bem facinho. Basta contribuir com qualquer valor para o site apoia.se/ascunhaspodcast ou então fazer um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A partir dos R$ 10 por mês, além de estar contribuindo com as Cunhãs, você também se torna um assinante e passa a receber todo mês um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. Então, a partir de R$ 10 por mês. Se quiser dar 15, dar 20, o valor você decide. E, olha, para quem entrar agora, a gente já deve gravar por esses dias o próximo episódio extra. Então, fica ligado, tá? Se você contribuir pelo Pix, manda na descrição do pagamento o seu e-mail, tá? Bota lá, seu e-mailzinho para a gente entrar em contato depois, tá bom? E é isso. Siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no YouTube, também estamos no Twitter, por enquanto, tá lá, todo mundo lá. Então, As Cunhas Podcast, você procura, acha a gente, segue a gente. E também vai lá, favorita a gente no seu tocador de podcast que você costuma escutar, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, vai lá, favorita a gente, que você sempre recebe notificação do nosso episódio novo. Agora sim, bora começar. Então, vamos fazer um apanhado do que aconteceu nos últimos dias. Na semana passada a gente estava toda felizinha, realmente, finalmente uma semana boa para o governo Lula, teve lá a aprovação do arcabouço fiscal, da urgência e tudo mais, parece ser que agora a coisa vai engatar e tudo, só que não, né? Aí o negócio começa a desandar e essa semana passada a gente teve foi uma sequência de situações preocupantes, né? E a gente achou importante parar para conversar um pouco sobre tudo isso, para entender até como é que vai ser, de fato, a relação do governo Lula com o Congresso Nacional, o que a gente tem pela frente, né? Então, começar é muita coisa, né? Então, são vários itenzinhos, a gente vai tentar falar um pouquinho de tudo. Mas vamos falar da MP, que é a medida provisória que estabeleceu a reforma administrativa do governo Lula, né? Na verdade, a reforma, assim, é a estrutura do governo que ele quis criar logo no comecinho do ano, né? Então, ele criou 37 ministérios no total, por exemplo, criou o dos povos indígenas, restabeleceu o Ministério da Cultura, que o Bolsonaro tinha destruído, criou o Ministério da Gestão, enfim, teve uma série de criações aí, de estruturas que foram estabelecidas nessa medida provisória. Só que o Congresso tem que aprovar, como teve muita mudança, o Congresso tem que aprovar isso. E aí o Congresso, o que aconteceu agora, né? O relator, chamado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, figura governista, figura que defendeu o Lula, votou no Lula, começou a mexer num bocado de coisa, tipo, desde o COAF, que é um órgão que está vinculado hoje ao Banco Central e o governo Lula, não, quer que seja vinculado ao Ministério da Fazenda, não, aí o Isnaldo Bulhões, não, deixa no Banco Central,
até situações mais graves, como tirar a Agência Nacional de Águas, também que é a gestão da água, né, do uso da água no Brasil, é feito pela ANA, está tirando do Ministério do Meio Ambiente e passando para o Ministério da Integração Nacional, que é comandado por uma figura apoiada pela União Brasil, né, o Valdez Góes. Enfim, o que a gente pode pensar disso tudo, tendo em vista que o perfil do PT no Senado chegou a comemorar a aprovação, assim, a redação dessa medida provisória aí, com essas mudanças todas, que foi aprovado numa primeira votação e tudo mais, e sendo que desmonta, esvazia pra caramba, principalmente o Ministério do Meio Ambiente, né? Quer começar, Evelyn? Mulher, tem tanta coisa estranha nessa história, sinceramente. Eu vou começar primeiro falando que eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Esse nível de ingerência do Congresso Nacional em montagem ministerial, em montagem do Executivo. Nunca tinha visto na minha vida. E vale a pena a gente lembrar o começo disso tudo, né? Tem esse projeto da Petrobras, de procurar petróleo lá na foz do Amazonas e tudo mais. O IBAMA, né, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, foi lá e disse, não senhor, deu um parecer contrário à exploração de petróleo lá, o pessoal ficou pé da vida, e o que se conta é que esse esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas Originários, tem a ver com uma insatisfação da bancada do agro e tudo, com essa medida do IBAMA. Isso é uma questão. E o primeiro ponto que eu destaco é isso, assim, que história é essa de o Congresso Nacional, né, se rebelar, se vingar e cometer esse nível de ingerência, né, dizendo o que é que como é que o governo vai se organizar para governar? Nunca vi. Outra coisa que eu queria destacar é esse nível de dificuldade que o Lula está tendo, que, de certo modo, como ele até falou num evento com a Fiesp, é normal. Quem achava que seria fácil governar nesse país com aquele Congresso que foi eleito? Eu me lembro, gente, nas eleições, assim, embasbacada, cara, eu não acredito que fulano cicrano for eleito. Que diabo de Congresso é esse? Né? Que diabo de Congresso é esse? Então, a gente sabia que não seria fácil. A gente sabia que o Lula teria menos poder do que teve nos primeiros governos, sabia que iam boicotar, que o Centrão está muito mais forte, que o Lira está muito mais forte. Então, essa dificuldade, querendo ou não, é normal, e o Lula já disse que vai tomar a frente das negociações. Agora, falando do que de fato eu acho estranho. Isso que você falou, Camila, que o PT chegou a comemorar, o Guimarães parece que parabenizou a aprovação desse projeto, e vale lembrar que foi uma aprovação em comissão, tá, gente? Ainda vai para o plenário, foi em comissão. Teve essas comemorações do PT, depois apagaram as mensagens. O Bulhões, que é o relator, chegou a falar o seguinte: por que é que o governo está dizendo que o Congresso está se metendo? O governo participou da construção desse negócio. A gente fez o relatório com participação do governo, dona Esther Dweck, não sei o quê. Então, meu povo, está difícil entender o que foi que aconteceu. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu não estou. O governo, de fato, sofreu uma rasteira do Congresso? Ou houve um recuo, né? O governo falou, não, vamos ceder aqui para a gente ganhar em outros pontos, porque o que se diz, tem uma apuração da Mônica Bergamo, da semana passada, dizendo que o governo aceitou ceder em questões simbólicas entre aspas, como meio ambiente, demarcação de terras indígenas, para poder priorizar as pautas econômicas. Então, isso tudo, para mim, não é nítido, não está claro, né? Será que, de fato, ele está priorizando, aceitando ceder em determinados pontos para priorizar uma pauta econômica, se fortalecer economicamente, e aí sim, forte, conseguir poder de barganha para brigar com o Congresso? Faz sentido essa história? Enfim, eu acho que tem coisas aí que não estão muito claras, pelo menos para mim. E só para fechar minha fala, estão cobrando muito que o Lula venha, né, para o fronte, pare de viajar mais para o exterior, que é importante, obviamente, a imagem do Brasil internacionalmente, mas que agora é hora de cuidar dos problemas domésticos, voltar a conversar com todo mundo, fazer uma agenda de conversa com o congressista para poder tomar as rédeas dessa história. E aí ele fez até um churras, né, sexta-feira passada, convidou uma galera, mas poucos deputados foram. Poucos deputados foram e foi a galera do PT, foi o Guimarães, enfim. Então, eu quis dar só esse panorama para a gente ir comentando. A me estendi foi demais. Inês,
O Falou. Churras que tinha gente era um que era do Eunício, né? Tinha uma Foi, galera, inclusive Arthur Lira, né? essa história aí, mais uma vez, sempre eu digo que é importante, claro, eleger um presidente, mas no nosso tipo de regime, o importante realmente é eleger um bom Congresso. E quando a gente olhava, vixe, esse aqui lá de Minas Gerais foi eleito, vixe, o raspa coisa, como é, o É o caneco foi Caneco. eleito, o outro, sabe, realmente, era, a Só gente ficar nisso, mulher. boca aberta e sabendo o que é que ia dar. Porque é um pessoal que o nível não é de uma oposição normal, digamos assim, não é uma oposição como a gente já viu em outros congressos, em outro tempo, e até o que a gente não viu, mas leu. Não é desse tipo, é um nível baixo mesmo. Eles não, a impressão que dá é que eles não sabem que estão no parlamento, tá entendendo? A impressão que dá é essa, é desse povo aí que foi eleito. A gente vê pelo daqui, né? Mas realmente é muito estranho, como diz a Ébora, é muito estranho essa a ingerência do Congresso em votações assim, porque nunca se viu. A gente sabe que eles são tudo toma lá da cá, né? É dando que se recebe, isso aí a gente sabe que é meio que a oração de São Francisco. Mas tá demais. Aí diz assim, é problema da articulação do governo com o Congresso. Até falei aqui que eu tinha ouvido de um deputado federal que está vendo essa dificuldade. As pessoas, parece que o resto do Congresso não está gostando das negociações feitas pelo deputado José Guimarães, pelo o senador lá, o que Jacques é Wagner, Jacques Wagner Wagner, é o Jacques e Wagner, que o o pessoal diz que só chega tarde lá, todo banhado, com o é, cabelo penteado, 4 horas da tarde, diz o povo. Eu não sei que eu não estou lá, estou só dizendo o que me disseram. Diz que não estão gostando desses dois articuladores. Pode ser também isso, né? Mas eu vejo gente comemorando, comemorou a vitória. Não, o PT não perdeu, não. O governo perdeu, não. Comemorando. Eu não entendo Por mais. isso que é esquisito. o Entendendo, não. Alexandre Padilha, que é também um dos articuladores, ministro das Relações Institucionais, ele, na Globo News, falou, não, um relatório super equilibrado, né, Pois é. do deputado Bulhões ali, nós achamos que ali foi realmente, teve uma reflexão correta e tudo mais, ou seja, eu também não entendi. E aí, Não. nessa linha que a Ebre falou da Mônica Bergamo, o Orlando Calheiros, que até já participou de episódios nossos, né, assim, a figura muito querida, é um antropólogo, ele é muito influencer, né, nas redes Ele sociais, é muito seguido. tem tantos mil seguidores. Isso. Ele comenta isso, que nessas medidas teve muita gente do próprio PT que votou a favor. Se você olha ali nas votações, tanto nessa questão da MP que altera a estrutura administrativa do governo, então teve gente do PT que votou a favor, como em outras medidas que também foi, porque a semana foi o combo, né? Teve uma MP que trata de questões fundiárias na região da Mata Atlântica, que também foi aprovada, teve uma aprovação, uma primeira votação, e basicamente ela permite que uma transição que ia acontecer de regularização de terras, que ia acabar o prazo e tal, ela permite uma ampliação desse prazo. Isso significa mais tempo para desmatamento, inclusive. Então, os ambientalistas estão todos achando ruim, Marina achou ruim, e só que muitos petistas votaram a favor dessa medida. Outra Pois história foi a urgência do marco temporal das terras indígenas, da demarcação de terras indígenas, que foi aprovada a urgência desse projeto de lei, e que, assim, é terrível. Os povos indígenas ficam tão desesperados em relação a isso. Por quê? Porque por esse projeto só reconhece terras como sendo de determinados povos indígenas os que tiverem provas de ocupação antes de 1988, que foi a Constituição Federal, que estabeleceu a demarcação de terras indígenas. Povos que foram reconhecidos depois disso não teriam direito a terras. E é uma loucura, porque a gente teve no período da ditadura militar cheio para todinho. invasão. Oxe, para vir o agronegócio, para vir tudo. Exatamente, é para isso. Porque assim, até É porque essa bancada é ruralista, meu povo, manda, viu?
Eu estava Manda. vendo um comentário. Como é que tem uma bancada tão forte se a maioria da população do Brasil é urbana, né? Mas a bancada é feia É dinheiro. desproporcional. E aí o Calheiros, ele argumenta isso, que, tipo, o PT votou junto, aprovou isso aí, aprovou. E aí não adianta ficar falando outra coisa. Só que ele, ao falar isso, ele está sendo atacado de todos os lados, no Twitter, sobretudo. O pessoal xingando ele, falando que é um absurdo, que ele está acusando o PT. Gente, ele só mostrou os dados, ele mostrou as votações. E é nisso que é estranho, mas ao mesmo tempo tem um sentido. Eu acho que, se a gente lembrar, o PT é um partido urbano, um partido que se estabeleceu nas lutas sindicais e tudo mais. Ele não tem essa identidade tão forte com as questões ambientais. Tanto que a Marina saiu do PT, fundou a Rede, ela tem outros partidos que têm uma identidade maior, né? O PSOL mesmo tem uma identidade muito mais forte com o meio ambiente. O PT não. Então, talvez tenha muito sentido, Evelyn, isso que você falou. Uma ala do PT que tem, digamos assim, uma ala maior, e tem ala do PT que não tem. Para mim, são dois PT, viu? Bem diferentes. O PT, dentro do PT, tem dois PT. Um PT, esse que está achando, aplaudindo, é legal, e outro PT. E também eu vi muitas críticas de outros aliados, parece que o PCdoB, por exemplo, chama o arcabouço fiscal, chama de calabouço, sabe? Tá, o negócio Não está. tá bom, gente, não tá legal, tá bagunçado. E eu concordo, assim, que tá Eu na fico hora de muito Lula. nervosa. Está na hora de Lula dar realmente uma priorizada nessa relação com o legislativo. Eu acho que o Lira está querendo isso também, sabe? Ó, meu filho, agora é com você também, porque essa articulação política não está legal. Sabe, você ter o MDB, que é um partido aliado, cheio de ministério, votando contra e apresentando relatório, desfigurando o governo, isso não está certo. O PT, né, votando contra questões, pelo menos ideologicamente, né, que são identificadas com o partido, mas a galera indo para outro tipo de opinião, não está legal, não. E eu acho realmente, tem uma matéria da Folha recente mostrando que, comparando Dilma, Lula, Temer e Bolsonaro, de janeiro até essa terceira semana de maio, o Lula só perde para Dilma em número de encontros com congressistas. O Temer se reuniu mais, o Bolsonaro se reuniu mais, o Lula não, a gente viu que ele estava realmente priorizando a agenda internacional, né? Depois de 4 anos de isolamento, ele agora estava priorizando, mas eu acho que ele tem que se voltar para cá mesmo, porque o negócio está fora de controle. Fazer churras, mas chamar a galera que tem que ser chamada. Por enquanto, esse de sexta-feira foram ministros do STF, que, inclusive, meu povo, eu não consigo me acostumar com isso, de ministro do Supremo indo para churrasco com o presidente, não consigo. Poucos parlamentares, alguns ministros, mas a galera mesmo de bancada, os parlamentares da base, do centrão, não foram. Então é fazer mais churras, é fazer encontro, é chamar para conversar, porque aí eu acho que dá para resolver, porque o Lula, como se diz, é um animal político, né? Todos falam. E tinha outra coisa que eu ia falar, mas vão falando aí que eu me lembro já. Comunicação. Porque eu acho que tem um elemento comunicação aí que também ajuda a piorar essa sensação de bateção de cabeça. Então, o elemento comunicação, não é que a comunicação vai resolver todos os problemas, mas, por exemplo, nesse caso aí da estrutura administrativa do governo, se, de alguma forma, não diria nem pela comunicação oficial, mas por articulações, as redes que se formam, né, já tivesse dado um start ali, né, para falar, olha, gente, o Congresso está querendo mexer na estrutura do governo, isso é muito ruim. Começa a soltar, né? Começa a vazar isso aí. Não vazou. Isso aí só vazou no dia da votação, só veio à tona no dia da votação, praticamente. Então, não deu tempo nem de trabalhar e de pressionar o Congresso, porque você imagina. Pois é, imagina assim, grupos ambientalistas, grupos de indígenas, eles são muito articulados e muito fortes. Só que como eles não sabiam que estava acontecendo isso, ninguém se mexeu. Mulher, e outra coisa, e ficou, nem daria para o governo fazer isso, se colocar como vítima do Congresso, porque há acusações do lado de lá dizendo que o governo participou e concordou com essas mudanças desse relatório. O que se diz é isso, tem a apuração de bastidor de jornalista, tem o relator, esse Bulhões aí, dizendo que o governo participou, estava a par do que propunha o relatório. Então, realmente, do ponto de vista da comunicação, está uma confusão. Tá. Mas tu falou em comunicação e eu lembrei o que eu ia dizer.
é que eu tenho acompanhado os editoriais, os jornais, as matérias, e nasce uma narrativa muito Estadão, mas aí quando um começa a falar, daqui a pouco o outro também fala, de um governo Lula perdido e isolado. Perdido porque né, não sabe o que está acontecendo, há ruídos de comunicação entre Congresso e Executivo, e isolado porque só viaja para o exterior e não conversa com as bancadas aliadas e do Centrão e tal. Então, eu acho que está surgindo essa narrativa, daqui a pouco começa a colar, um outro jornal fala, depois outro fala, e aí comentarista fala, e isso não é legal, tem que Não. tomar essas rédeas e, ó, seguinte, papai tá on, o pai tá on. É, é. O que eu tinha soltado para a Inês, ela não comentou, mas eu acho que vale a pena, porque Mas eu vou esse final de comentar. semana, né, Inês? Foi o outro Teve. da semana, foi o seguinte. Inclusive, eu peguei, não foi, peguei, foi aberto no perfil do Instagram, no perfil do Eunício Oliveira no Instagram, Isso. deputado federal Eunício Oliveira, que também anda meio desgostoso. Já teve aqui briga aqui no Ceará, e dizendo que o MDB não ganhou nada nesse negócio de terceiro escalão aqui do Ceará, que o Guimarães Maria, aprovou tudo. Aí o Guimarães disse: não, tem o fulano no MDB. Ele disse: não, isso aí não fui eu que indiquei, não, isso aí já veio lá de cima, foi o Renan Calheiros e tal. Aí ele posta uma foto, Eunício, inclusive numa casa de praia do deputado Moses, aquele Moses bolsonarista, filho que o pai dele agora é deputado estadual, é o dono da lá de Uninter, Sobral. de Sobral. Aí a casa é do Moses, segundo ele mesmo diz lá, em Frecheiras, e tá lá Lira, tá lá, estão lá Lira, Capitão Wagner com a mulher, Que é deputada, Dani. É. deputada dele, né? Como é? Daiane do Capitão. Daiane. Todo nome, Daiane. meu Deus. Daiane, tava o filho do Bismarck, que aí se chama Bismala, né? Tava o filho do Bismala. Bismala. Tava o filho do Bismarck, o Bismarck é prefeito de Aracati, o filho é deputado federal do PDT, mas acho que e o Bismarck agora é do Podemos, articulado pelo Cid. Ô, confusão, daqui a pouco Não, é a confusão, pelo amor de Deus. Tô vendo tava aqui a lá, foto. menina, todo mundo, André André Figueiredo. Figueiredo do PDT, tava, e dois assessores lá que não são, e tinha um do Maranhão, menina, deputado do Maranhão, mas assim, a direitona reunida, e eu só pensando, meu Deus, o povo tudo brigando, e eles lá, devia ser da melhor comida, da melhor bebida, né? Ah, no fim de semana, porque o Lira veio, olha aí, olha o detalhe, o presidente da Câmara veio para o aniversário de quem? 80 anos de Roberto Pessoa. Roberto Pessoa consegue também juntar assim, todo tipo Mulher, de justiça. Aí outro dia estava tirando foto com a Luiziane. Menina, olha, eu não sei não. A gente vai pirar. é É uma melhor figura. a gente mudar de assunto, Eu porque tô vendo aqui a foto, viu, Inês, tu viu? Aí, do churras da Flecheira. Mulher, o Arthur Lira era tão bom de prestar, né? Homem charmoso, eu acho. calado, né? Ele calado, se a gente não soubesse Era. É, porque ele é bruto. Eu não aí gosto do jeito dele, não. Pois foi, é, tinha que ser bom era bom de prestar, porque é tão É. charmoso. Tô vendo aqui a foto, ele apaisando, olha assim, aí. todo descontraído. Menina, André Figueiredo, tinha tudo no mundo aí, União Brasil, PDT, tudo. É, Ah, esse churras aqui deve ter sido mais proveitoso em termos de conspiração e articulação do que o que do... o churras que só Total, tinha ministro. total, total. É, gente, é isso mesmo. Agora vamos falar de CPMI, dos ataques golpistas, ou do 8 de janeiro, enfim, não sei como é que vai ser o nome oficial desse negócio. Foi instalada essa semana, a gente já tinha dado ela por morta, né? A CPMI. Só um minutinho, Ah, só sim, para Inês. não deixar de registrar. Domingos Neto também estava lá. Agora, o que eu acho mais brega é essa foto que a pessoa faz assim, com o dedo assim. Gente, eu acho isso Dedo pra cima. para cima. Tá Sim. lá, O Domingos Neto, okzinho, okzinho. É. bichinho, o Eunice também, menino, sei não, viu? Mas, O bora. povo Quem, feio das quem não panelas. viu, procure Deus o perdoe. perfil do senador, do ministro, aliás, Isso, ex-ministro, ex-senador, hoje deputado federal, Eunício Oliveira. Procure lá, procure lá. É uma boa foto. Então, vamos falar da CPMI, porque foi instalada essa semana, a gente já tinha dado por morta,
a gente achava que não ia para frente, mas, né, tava bem arrastado, mas foi cheia de cearense, foi assim, surpresa total. Cid Gomes, do PDT, é o primeiro vice-presidente da CPMI, ou seja, ele vai substituir muito o presidente, né, vai ser frequente isso, na condução dos trabalhos. Giroquina e Augusta Brito também estão na comissão. Giroquina é titular e a Augusta é suplente. Girão tá pelo Novo, né, que ele é do Partido Novo, e a Augusta é do PT. O André Caneco, né, o André Fernandes, como deputado federal, e primeiro a ter assinado a CPMI, também está entre os permanentes ali na CPMI, né? Só que o mais incrível, ele é um dos investigados, então, né, aquela coisa, Caneco do PL. E aí a presidência ficou com um deputado chamado Arthur Maia, que é do União Brasil da Bahia, e a relatoria ficou com a Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. 16 senadores e 16 deputados como titulares e um número igual de suplentes. Gente, e aí, quais as expectativas? Porque essa semana, assim, a instalação já foi interessante, né? Olha, para mim, já só eu estou esperando assim um show do Cid Gomes. Tomara que ele não me decepcione. Senador Cid Gomes, volte a ser o Cid Gomes de sempre. Inclusive, ele já começou com gaiatice, né? Porque o Girão e o Caneco, eu acho, não votaram nele para ser vice-presidente. Ele disse que vai retribuir brevemente. Ah, eu adoro. Eu quero que Cid seja Cid. E andou aí ameaçando passar um trator em cima, não sei de quem. Não deputado lá. É retroescavadeira, ele vai passar. Ou é senador. Pois é, só isso aí já está, isso aí vai. Agora, essa do André Caneco está nessa CPI. Ele, que é um dos investigados, que incentivava a invasão, papapá, andou até apagando as coisas das redes sociais, mas para que existe print, para que existe nuvem, né? Então, lá vai, está tudo lá. Até eu ouvi um comentário aí do jornalista da do Sudeste, dizendo que o André Fernandes, estando na CPI, é mesmo que um assaltante de banco procurar elucidar o crime, o próprio assaltante. Foi ótima essa comparação. Ele um investigado, e lá na CPI. Não existe não, mas eu estou assim bem, tomara que não seja mais também uma confusão nesse governo, que esses representantes do governo saibam atuar. Eu estou confiada no Cid Gomes. Gente, agora eu não sei se vocês têm essa impressão. Me parece que há uma espécie de disputa de CPIs, né? De CPMI, porque de um lado há uma tentativa de esvaziar, de não dar tanta mídia, né? Isso eu falo por parte da oposição. Essa CPMI do 8 de janeiro e de bombar a CPMI do MST, né? Que é extremamente negativa para a esquerda. Tem essa disputa, né? Entre as CPIs, de qual vai ter mais visibilidade, de qual vai ter mais força. Eu acho essa do MST, cara, tão absurda. É como eu vi alguém colocando no Twitter. Você tem garimpeiro, né? Você tem agropecuarista, um monte de gente com força cometendo crimes, né? Inclusive de assassinato, desaparecimento de pessoas, mas a CPI que tem é a do MST. É muito bom ter força política e representação, né? É muito bom. E aí, nessa disputa entre CPI, sobre qual vai ter mais força, eu estou achando, tudo bem que está muito recente, né? Pode ser que bombe, mas eu achei que ia ser mais explosiva, assim, mais eletrizante essa abertura de trabalhos da CPI dos atos golpistas. Agora, realmente, espero que ela dê uma bombada, né? Tem potencial para isso, tem potencial, com certeza. Esperar aí que Cid também nos dê doses diárias de alívio cômico, porque nem tudo é só estresse, precisamos também rir um pouco. E vamos ver. Eu estou aliviada um pouco, porque a relatoria ficou com a Elisiane Gama, acho que é uma senadora muito séria, ela é do Maranhão, ela está ali ao lado do Flávio Dino, e já deixou claro que ela enxerga o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe que deixou o Marcos Duval, a galera, assim, bolsonarista doida, reclamando de falta de isenção, que ela não é imparcial e não sei o quê. Isso
Mas a condução vai ser adequada nesse sentido, esse é o lado bom. E, de um certo modo, vai ser uma CPI, no caso é uma CPMI, porque é mista, né? Tem senadores e deputados histórica, tem 2 mulheres trans participando também. A Erika Hilton e a Duda Salabert participam como titulares. E, inclusive, a cena que tu falou, Evelyn, aliás, a Inês falou o Cid falando que ia passar um trator num deputado lá, um figura estava todo sem terno, descaracterizado, parecia um segurança de boate, não sei, não, nada contra o segurança de boate, mas ele estava com essa aparência, né? Uma figura daquelas truculentas que estava com essa aparência, todo querendo ser valentão, fortão de camiseta. E o Cid fez essa brincadeira e a Erika Hilton reclamou da vestimenta dele, falou assim, senhor presidente, não é possível, a gente está num ambiente que tem que ter uma dignidade aqui, até na vestimenta, não é possível, cadê, por que o senhor Ele não tá estava de vestido? aerolook. Tava, aerolook, exatamente, Gente. É um tava. pessoal anarquista mesmo, como tu diz, viu, Camila? É anarquia, é não Não levar a é, política a sério, não é, não tem pois é, rito, não tem regra. nada. Não é a oposição como a gente já viu, que a oposição sempre houve, mas não desse nível. Eles não, parece que não sabem o que é um legislativo, eles não É o tal sabem. do decoro, né? O decoro tem vários Tem níveis. decoro, não. Tem que ter E aí decoro. aquilo é falta de decoro, porque tem um rito e precisa ser minimamente respeitado, sabe? Mas não, é totalmente, eles não têm decoro nenhum e vai ser anarquia nesse ponto, o tumulto. Assim, eu enxergo essa CPMI como vai ser um espaço de tumulto muito grande, assim, tem esse lado que vai ser muito negativo. Mas vamos ver, em termos práticos mesmo, como falou a Evelyn, eu acho que vai ter isso. O jogo vai ser medir força entre CPIs. Então vai ter essa do MST, que está dominada por bolsonaristas, tem essa do 8 de janeiro, que, de certo modo, o governo conseguiu ter uma força maior, tanto que, assim, os bolsonaros, né, tanto Eduardo como Flávio, eles estão nessa CPMI, mas são suplentes, eles não estão diretamente ali, né, vão estar no segundo plano, sei lá, vão estar mais discretos. Vamos ver como é que eles vão participar de todo modo. Mas, e tem outras CPIs também, tem uma da Americanas que parece que também que pode ser usada aí para pressões de lado a lado, porque mexe com empresários, mexe com gente que, enfim, tem relações com todos os lados aí, tanto bolsonaristas como não bolsonaristas, enfim. Vamos ver, vamos ver. Mas vai ser assim, eu acho que vai ter sessão que a gente vai botar a pipoquinha ali, igual na época da CPI da Covid. E vamos assistir. Pois é. Tomara. Potencial tem, né? E o Bolsonaro tá tão calado nessa semaninha, ele ficou só conspirando, foi? Vocês ouviram falar alguma coisa de Bolsonaro essa semana? É porque eu também tá meio ruim pro lado dele, né? É Tá, muito. muito ruim. Quem tá agora estrela da malandragem é a Michelle, né? Tudo É estão mesmo. descobrindo dela. Teve o Aí eu cheguei a protagonismo. ficar lá, tá dele, dos filhos, já descobri que o Eduardo Bolsonaro é sócio lá do empresário lá nos Estados Unidos, aí quer dizer, tá ruim pro lado dele, ele não pode nem fazer muita É. munganga não, porque tá ruim pro lado dele, tá ruim pro lado dele, para a mulher, os filhos, tá ruim. Acho que talvez esteja conspirando assim, vamos preparar uma defesa, acho que seja isso, mas eu acho que não é conspirações mais assim contra o governo, não. Ele está conspirando para Para autodefesa, se safar, né? porque o negócio está meio ruim, viu? Mas é É. tanta CPI, é tanta confusão que a gente está até se esquecendo desta praga. Mas a polícia não tá, ainda bem que tá, assim, Ainda as bem. investigações estão seguindo, né? Então, realmente, teve lá, como a Inês está se referindo, essa semana teve também muita informação sobre uso de dinheiro vivo, né? Pagamentos com dinheiro vivo pela Michelle, ela pedindo dinheiro, muito dinheiro pro Mauro Cid, né? A partir da Mulher, quebra a de gente sigilo tem o dele. Mauro Cid, né, para pedir dinheiro, como que era a madame quer A saque. dama, A dama quer saques. Eu também quero. a dama quer 8 mil, a dama quer 9 mil, a Pois dama, não, a gente não tem um Mauro Cid desse. o caixa Não, eletrônico, ele é pessoal. Aquilo é uma trambiqueira cartãozeira de marca maior, né? Como é que pode, pagando de santinha do pau oco, como diz a Glaze? É, Ave Maria, enganou, gente, muito trouxa. é porque ninguém pode falar de mulher, né? Nem eu vou falar.
mas basta dar assim, uma olhadazinha rápida, o que é que ela fazia, né? Assim no Congresso, mas deixa para lá, que eu não falo de mulher. Deixe para lá. Vamos para o momento do desabafo agora, né? Vamos para o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Estamos com os Discunhãs bons aqui. Vamos começar pela Inês Aparecida, que é uma novela quase, né, Inês? Já é É segunda série. temporada, é. Segunda temporada da série ex-FunSaúde. FunSaúde foi extinta, as pessoas devem se lembrar que a confusão grande, por que é que foi extinta? Porque fez o concurso e não chamava ninguém. Aí, para poder absorver, foi extinta e os concursados, uma parte já foi absorvido pelo SES, Secretaria de Saúde do Estado. Só que quem foi os primeiros concursados que foram contratados ainda, quando era FunSaúde, recebiam o salário que estava no edital do concurso, aquela meia dúziazinha de gente lá que tinha sido realmente chamada. Quando chamaram agora o grosso, 600 pessoas que foram chamadas para o César, eles estão ganhando uma mixaria. Nível superior ganhando 1.700 e pouco. 1.700 e pouco, talvez até menos do que o nível médio que já tinha sido contratado. Por quê? Porque não, eles entraram pela César, da Secretaria de Saúde, mas não estão ganhando as gratificações que os servidores da Secretaria de Saúde têm direito, justamente para aumentar, acessório, para poder dar um saláriozinho mais ou menos. Então, os concursados contratados não têm direito a essa VPNI, que é vantagem pessoal nominalmente identificada, e também não têm direito à gratificação de desempenho institucional, que são esses dois penduricalhozinhos que dá um salário mais ou menos, 5 mil, 6 mil reais para o nível superior. 5 mil quebrado. Mas aí vai nível superior a ganhar 1.700, praticamente um salário mínimo, né? Pois está aí, a segunda temporada da FunSaúde é essa. Até a pessoa que manda me dizer as coisas, assim, Ave Maria, que este é humano não anda dentro com a gente. É mesmo. Aí ficou, quer dizer, para o grande público que não sabe a verdade, pense que está tudo bem, está tudo ótimo, os concursados vão ser chamados e tal. Pois está aí, minha filha. Agora, uma pessoa que se largou lá de outro estado, pessoa que largou seu emprego, o nível superior para ganhar 1.700 quebradinhos. Acho Está que aí, meu vale contextualizar, né, Inês, que a FunSaúde foi uma fundação criada pelo do então governo governador Camilo Santana. Camilo, e do tempo que ainda o secretário era o doutor Cabeto, que era justamente para fazer a gerência dos equipamentos de saúde do Estado. Nem mel, nem cabaça. O único que conseguiu, que a FunSaúde tomava conta era o HGF, porque, vou repetir, lá vem, as cooperativas não deixaram, as cooperativas que tomam conta do setor de saúde desse Estado. Isso daí é uma. Se eu tivesse tempo, mas acho que qualquer dia eu vou ter, para fazer uma investigação sobre essas cooperativas. Por que que elas mandam tanto? Pois é, são cooperativas de várias especialidades médicas que têm contratos com o governo botando o preço que elas querem, né? Isso. Péssimo serviço. Não, exatamente. E não tem concorrência, né? Elas não têm concorrência. E o governo não. Era uma forma de suprir isso, né? De ter gente concursada, né? Essa FunSaúde. Para isso, mas É, cadê? Aí o Eumano sucumbiu às cooperativas. Éble Rebouças, diz, Cunhã. Mulher, já que falamos aqui de nacional primeiro, estadual depois, eu vou trazer nossa prefeitura, né, para a roda. Só para comentar assim, gente, esses últimos dias o inferno astral de Zé Sarto, né? O negócio não tá, mulher não tá bom para ele não. Você teve, ó, nos últimos dias, briga do secretário dele, Ferruz Feitosa, secretário da gestão regional, que se envolveu nos cacetes lá com o dono do restaurante. Afinal de Crise. contas, Acho, mataram ou mataram a gata? ninguém sabe ainda, eu acho que isso foi, fizeram uma operação Abafaram. abaixo de um Abafaram. jeito. A gente não sabe se matou a gata, se não mataram. Menino, fizeram a operação abafa com sucesso, viu? Porque se parou de falar nisso aí. Então, você teve isso aí. Teve a derrubada da taxa do lixo, né? Em caráter, Provisoriamente, mas teve. graças a Deus, provisoriamente, que se mantenha, achei foi pouco. E agora, mais recentemente,
o acidente envolvendo o Sarto, lá no Eusébio, né? Em que se viu cenas dele sentado assim no meio-fio, com a cara esquisitíssima, Tá tudo na menino, beira da coxia, mulher, faz bem. tacou-lhe o carro numa árvore, né? E assim, gente, não tá bom não pro Sarto, não. E a É. gente não. A transparência não tá muito legal. Ninguém sabe direito o que foi que aconteceu, porque se ele dormiu, se ele passou mal, se ele estava. E- Enfim, Ele foi você visto sabe fazendo fisioterapia, viu, Ebele Rebouças? depois daquilo ali. Doída assim Depois. até o pescoço, quando ele É, bateu naquele pé é. de Não, Ele foi mulher, tu visto é fazendo doido. fisioterapia. Um impacto daquele ali. É. pano. Então era isso, era comentar esse inferno astral, né? Desejar que as coisas melhorem para Zé Sarto, porque se melhora para ele, a tendência, né? Com exceção da taxa do lixo, é melhorar para a gente também. Ei, E também diz, Inês. não, porque o Sarto também fez uma modificação no secretariado, mudou o Hum, cara do Habitafor, ele botou agora o Carlos Kleber, que é do partido Agir. O pessoal, Agir, e tem esse, mulher que agir pois tem, AGIR. Eu pensei que era Associação dos Gerontólogos, sei lá o quê, mas não, pois sim. pois é, aí ele botou Carlos Kleber lá na Habitafor. Vamos Ainda no já fazer movimento à esse direita, né? Ainda mais no movimento à direita Menina, que ele. esse é Carlos Kleber, que eu soube, ele participou no começo do ano daquela equipe de transição do governo do Lula. Hum, Ele participou, aí ninguém sabe se ele é direito, se ele é sem de nada. pronto. Aí a gente apura. E só mais um comentáriozinho para terminar. Vocês viram como Camilo Santana, menino, tá todo desenvolto em rede social, fazendo vídeo, até a pele dele. Eu tô doida para saber onde foi essa esteticista que ele foi. Tá com a pele bonita, tá desenvolto, falando bem. Aí eu até fresquei, né? Acho que foi no Instagram, que os tempos de lives da dupla Camilo e Cabresto fizeram muito bem ao ministro, porque ele tá assim, todo influencer, tá todo tchan, viu? Sim, falar em Camilo, bonito, cheiroso, pele boa, mas não está pagando a bolsa manutenção do pessoal do ProUni. Eu fico Vixe, recebendo aqui, tem gente aqui, por exemplo, alunos da medicina lá do Unicris, que tem o ProUni, sem poder nem pegar um ônibus, porque essa bolsa manutenção é para manter mesmo, não é gaiatice, não. São pessoas que precisam, são estudantes claro. pobres, pois ele não está pagando. Aí, quando eu tuitei isso, um bocado de gente comentando, inclusive de fora, em Minas Gerais, do mesmo jeito, também não estava pagando, muitas faculdades, os alunos não estavam recebendo a bolsa de manutenção. Os meninos aqui que mandaram a queixa para mim, pedindo para eu divulgar, que adianta? Aí até uma menina lá do Ministério andou entrando em contato comigo, depois desapareceu. Pois eu só sei que as pessoas estão passando necessidade. O Camilo estava aqui sexta-feira, eles queriam fazer um protesto onde ele estava, lá na Assembleia. Tinha vários que não tinham dinheiro para o ônibus. Isso é um absurdo, cara. Tem gente, menina, nem no tempo do coisa ruim, daqueles ministros bandidos lá do Ministério da Educação, não era assim. Pronto, tá aí, outro disse, cunhado. Arrasou no complemento. Arrasou, arrasou mesmo. Tem que ter atitude de mudar isso aí. Camilo, pelo amor de Deus. É pesado. E Agora, tu, Cunha? eu tenho enfim, um recadinho, na verdade, não é nem uma reclamação, né? Neste domingo, que a gente está gravando, inclusive, dia 28, o Instituto Rebu, que é uma organização sem fins lucrativos, que adere aí, que mobiliza várias ações, lançou um manifesto sobre a pobreza menstrual, tá? Que é situação pela qual passam muitas mulheres no país todo, né, até fora do país, mas aqui no Brasil elas, né, focam aqui no Brasil, por não ter, às vezes, condições financeiras de comprar um absorvente, sabe, higiênico, e tem problemas muito sérios durante a menstruação, que é a realidade da mulher, né? A mulher precisa de apoio também nessa hora. Não é um problema só dela individual, é um problema social, tá? E aí elas lançaram, o Instituto Rebu lançou esse manifesto para mostrar que há muito mais coisa para se fazer dentro dessa temática. Não é só distribuir absorvente, não, sabe?
É uma questão mesmo de saúde pública, tem de saneamento básico, autoconhecimento, licença menstrual. Assim, tem muita mulher que tem muita cólica durante o período menstrual, a pessoa fica, assim, zureta, não é legal, então às vezes precisa, de fato, ter tempo em casa, sabe? Descansar. Tem a questão do impacto ambiental dos absorventes, tem muita coisa no meio disso tudo, tá? E aí elas lançaram esse manifesto, que também inclui discutir questões relacionadas às mulheres cis, mas também aos homens trans, pessoas não binárias, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com deficiência, situação de rua, aprisionadas, sabe? Tudo isso está dentro desse manifesto. E aí fica o convite para quem quiser assinar esse manifesto, ler e assinar, né? Entrar no site www.rebu, Rebu é com 2 Bs, então rebu.org/o manifesto, tá? Vamos deixar na descrição do episódio também o site para quem quiser assinar, tá bom? É isso, aí vamos para os cheiros, né? Vamos para os cheiros. Ai, Quem vamos. tem cheiro? Quem tem Eu cheiro? sem Eu cheiro. cheiro, cheiroso hoje. Olha aí, a Evelyn tem cheiro? Tu anotou, foi? Não, tenho não. Ai, tem não. Pois eu tenho, Só vai ó, cheirar embaixo, né, cheiro, Evelyn? cheiro, vai Cheiro cheirar em embaixo. Teve cheiro para o Coletivo Rebento, que lançou um livro lindo e eu ainda ganhei, sobre a história de vários médicos e de pacientes durante a Covid, e tá lindo, graficamente belíssimos, tá, os textos maravilhosos, ai, o cheiro para o pessoal todinho do Coletivo Rebento, que inclusive está completando 3 anos, ele tem a nossa idade, podcast. Um beijo para o Breno Ribeiro, da Sertão TV, lá de Xeramubim, que me entrevistou. Foi ótima essa conversa, foi maravilhosa. A gente foi quase 1 hora, mas ninguém nem sentiu. E cheiros para quem mais? Ai, menina, Fernanda, burramente não peguei o sobrenome. Encontrei com ela domingo, ou sábado, no passeio público. Ela estava lá almoçando, veio falar comigo, disse, olha, eu sou Cunhazete. Fernanda. Beijo para ti, Fernanda, que estava lá no passeio público sábado. Vou deixar os meus cheiros também, que no sábado eu estive num aniversário, encontrei um bocado de gente, mas lógico que eu não vou falar de todo mundo, que é sem condição. Assim, a audiência ali era 100% praticamente, um negócio brabo. Mas eu vou deixar um cheiro aqui para Liliane Sol. Beijo, mulher, muito legal te encontrar. Aí, para os aniversariantes da semana, né? Então, a Rebeca Cavalcante, que foi o aniversário que eu fui, e o Rafael Mesquita, que é presidente do Sindijorce, que, por sinal, também está aniversariando, o Sindicato dos Jornalistas do Ceará, fazendo 70 anos. Então, parabéns para tantos aniversariantes, né? E essa entidade que é tão importante, o Sindicato dos Jornalistas. E um beijo para Elisa Parente e a Cida Parente. A Elisa estava no aniversário, a Cida não, mas eu quero deixar um cheirinho para as duas. É muito bom ter esse contato com vocês. E vou deixar também um cheiro e uma recomendação, tá? Um cheiro para o Bosco Monte, que é presidente do Instituto Brasil-África, nossa fonte aqui, já falou aqui no podcast algumas vezes. Na semana passada, aconteceu um webinário, que é um evento, né, pela internet, com o Bosco e o José Graziano, o professor José Graziano, que é presidente do Instituto Fome Zero. Foi pelo o YouTube do Instituto Brasil-África, que se você procurar no YouTube vai vir em inglês, né? Brasil Africa Institute, né? Bem bonitinho. Teve então essa live que foi bacana, discutindo a questão da insegurança alimentar no mundo, mas principalmente África e América Latina, Brasil. Então foi muito, muito interessante. Eu mediei esse debate, essa conversa, com muita honra, foi muito, muito rica a conversa. Então fica lá, tá lá, gravado no YouTube do Brasil Africa Institute. Quem quiser, vai lá, procura na parte dos vídeos ao vivo, que vai achar é o mais recente, tá? Assiste lá que vale a pena, para quem se interessa pelo assunto, vale a pena demais. É isso, meu povo, chegamos ao fim de mais um episódio das Cunhãs, agradecendo demais sua audiência, sua paciência, seu carinho, acima de tudo. Deixando aqui o recado para quem quiser apoiar o podcast, fica à vontade, vai lá, pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, ou então mandando um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Na produção do episódio tivemos eu, Inês Aparecida e Ebre Rebouças. No apoio das redes sociais nós temos a empresa Ponto Indie, a trilha sonora, como sempre, a Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, até a próxima semana. Esperamos que tenhamos, né, todos nós uma boa semana
Valeu, cheiros. Tchau. Beijos.